Juraci, se eu não me engano, foi o último dos presbíteros a serem convocados, não é, Joel, ultimamente? E é o primeiro que parte para o Senhor. Não sabemos por quê. Os mistérios pertencem a Deus. Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. O nosso irmão Juraci se enquadra nesse grupo de vencedores. Ele foi uma pessoa que sempre nos serviu. E eu tenho uma experiência bem particular com ele, porque ele que cuidava das finanças, como ele se preocupava e como ele foi diligente com essa situação. Bem-aventurado aquele servo, aquele mordomo, a quem o Senhor, quando vier, os achar fazendo assim, dando sustento aos seus conservos no seu devido tempo. Juraci era tal pessoa. Ele nos sustentava com a palavra, ele nos sustentava com o seu sorriso, com a sua tranquilidade. O nosso irmão descansa, merecidamente. Ele foi, porque chegou a sua hora, ele é um vencedor. Não sabemos o estágio da sua vida espiritual, mas o estado deles nós sabemos. Ele partiu num estado de quem estava cuidando dos seus conservos. E nós devemos seguir esse modelo, amém? Tem pessoas que se aproximam de nós, que se tornam mais chegados, até mesmo mais chegados do que aqueles que são da nossa família, aqueles que têm o nosso sangue. E eu posso dizer que nesses últimos anos eu convivi muito com o Juraci. Juraci, se eu fosse resumir Juraci em uma palavra, a palavra era servidor. Não me lembro, nesses 4, 6, 7, 8 anos que a gente está convivendo quase que diariamente, eu pedi alguma coisa para o Juraci e ele não conseguia, ele dizer não ou ele não fazer. E a gente sabe que ele está dormindo agora e vai nos anteceder na ressurreição. Então nós somos confortados com essa palavra, porque é a palavra de Deus, amém? Mas por outro lado a gente sente muita falta. Para alguns eu sou apenas o irmão Edson, mas para o Jurinha eu era o Edinho. Falar do Juraci é endossar o que o irmão Joximar falou e o Gleito falou, é um servidor, né? A gente gostava muito de estar junto, nas nossas reuniões após nossos momentos de oração, um homem de oração, preocupado, e a honra de poder ter servido com o Jura nas nossas viagens, conferências, as brincadeiras. Mas, irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa manhã, quando eu soube, né, que o irmão Joel me ligou, eu retornei para ele. E aí, assim que eu encerrei a ligação, a mensagem do Tiago chegou. Então, eu falei para a Sandra, olha, o irmão Juraci acabou de dormir no Senhor. Foi aquele misto de choque, mas, ao mesmo tempo, Deus me deu um versículo que eu queria compartilhar com vocês. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Senhor, irmãos, nós
fomos privilegiados em ter o Juraci servindo junto conosco. Por um lado, a gente fica triste com a perda. Eu perdi um amigo, um companheiro, viajamos muito juntos, rimos, choramos, muitas experiências juntos. Éramos confidentes, ele falava das suas dificuldades, eu falava das minhas dificuldades. As pessoas do mundo que são sem esperança, esses sim ficam tristes. Mas nós cremos na ressurreição. Nós cremos, né? O Juraci, ele foi achado fazendo assim. Então, para nós fica a saudade. Mas, irmãos, o Senhor, ele se alegra, porque o Senhor ganhou mais um guerreiro para si. O Senhor tomou para si. Deus tem a sua vontade soberana, nós temos a nossa vontade, e a gente ficava, sabe, quase que guerreando contra o Senhor, orando, clamando. Mas ontem o Senhor nos deu um sentimento na reunião de liderança dos familiares, onde nós dessemos liberdade para o Senhor fazer a sua vontade. Então, irmãos, depois de tantos dias orando, clamando ao Senhor, ontem à noite nós demos liberdade para o Senhor. Senhor, o Senhor tem a sua vontade, nós temos a nossa. Nós queríamos Ele para continuarmos servindo, se encorajando, mas o Senhor também queria Ele para si. E o Senhor tomou para si. Irmãos, é um privilégio para nós poder ter servido juntos, que Ele possa servir de modelo para cada um de nós, com a preocupação com os irmãos, sabe, com a mansidão que Ele tinha em lidar com os irmãos. O Gleito falou uma palavra, eu vou falar outra palavra aqui para definir o Juraci, era mansidão. Isso sirva de modelo para nós. Ó Senhor Jesus. Então, Ana, Josué, nós continuamos em oração por vocês, para que o Senhor possa suprir, e a igreja é uma com vocês. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. O Jurinha realmente é um modelo. Eu tenho só uma palavra para dizer, que é gratidão. Gratidão por ter passado esse período, né, de convivência com ele, não só aqui em Fortaleza, como também lá nas conferências. E um irmão que sempre estava pronto a servir. Não ficava angustiado, não ficava sem saber o que fazer. Ele simplesmente continuava naquele mesmo passo dele, tranquilo, sereno e resolvendo as coisas que tinham que para ser resolvidas, né? Ele realmente é um modelo para cada um de nós. O nosso Jura não está mais aqui com a gente. Isso é difícil, né? Graças a Deus pela vida do Juraci. Ele, de certa forma, impactou a vida de todos nós, né? A gente servindo junto, convivendo durante muitos anos. E graças a Deus, durante esses 20 anos, o Senhor foi gracioso para conosco. Nos abençoou com esse irmão. Nos deu um dom para a vida da igreja. Mas eu quero agradecer ao Senhor por ter esse amigo, esse irmão, esse companheiro, essa pessoa com a qual eu podia conversar, sem medo de abrir o meu coração, de falar das minhas fraquezas, porque eu sabia que ele não ia me julgar, mas ele ia me ajudar. Então são poucas as pessoas com as quais você pode fazer esse tipo de coisa. E o Jura era esse irmão para mim. A gente acordou com a ligação da irmã, quando nós estávamos no caminho do hospital. A gente tentou orar, eu tentei orar, mas nós não conseguimos. E a sensação que eu tinha era que eu estava indo pegar o meu capitão, né? Antes de começar a pandemia e logo também durante a pandemia, nós tínhamos um momento juntos. Toda segunda-feira, ou quase toda, ele ia na minha casa e nós orávamos juntos lá no escritório. Era alguém que realmente era mais do que um amigo. Era alguém que eu podia confessar minhas coisas, como o Delcácio falou, como os irmãos falaram, e ele não me julgava.
um dos últimos áudios que ele me enviou, né? Ele disse assim, ele disse que me amava, né? Ele disse assim: Tiago, eu te amo, né? Meu amado irmão Tiago. Ele disse que eu era um bom jovem e que confiava em mim. Quando eu cheguei no hospital, nós fomos para a sala da UTI intensiva, ele já havia descido, né? Então eu descobri que eu não tinha ido pegar a pessoa que estava à minha frente. O Senhor já havia levado para que ele pudesse descansar de toda a batalha. Olha, só para vocês ficarem sabendo, o último áudio que ele me enviou, o último mesmo, ele passou todas as diretrizes de como eu devia abrir o caixa do local 2. A quem eu devia pagar, a quem eu devia levar as coisas, como eu tinha que assinar. Que o Senhor possa nos confortar e realmente levar-nos para o reino, irmãos. Uma reunião com a liderança dos grupos familiares e o sentimento geral de todos os irmãos e as irmãs que estavam ali foi um sentimento de: Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Quero perguntar para vocês, Juraci era um presbítero da igreja? Você foi suprido pelas palavras do presbítero da igreja? Graças a Deus por esse irmão que dormiu no Senhor e nós tivemos a oportunidade de servir com ele. Ontem um Sival falou uma coisa maravilhosa: o máximo que o inimigo pode fazer é atacar o seu corpo ou até trazer alguma morte para você, mas ele não vai fazer nada, porque você vai ressuscitar. Se queremos põe que ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia o Juraci. Graças a Deus, nós temos esperança, né? Cristo que está aqui dentro de nós, Ele é a esperança da glória, né? Esse corpo que está aqui agora, o corpo do nosso irmão, né? É como uma roupa, né? O que estava lá dentro já saiu e agora está com o Senhor, dormindo, e um dia ele vai acordar para encontrar o seu amado e querido Senhor. Eu que convivi, né? Eu fecho os olhos e vejo esses 20 anos, cada detalhe, né? Que ele foi para mim. Um irmão maravilhoso, que sempre me conduziu para o Senhor. Com ele eu aprendi a fazer tudo debaixo de oração. Com ele eu aprendi a servir o Senhor e colocar o serviço, né, do Senhor em primeiro lugar. Eu acho que o sentimento que todos tiveram, né, de orar, né, entregando o Juraci, foi assim, foi unânime, né? Senhor, não escute o que eu vou falar. Escute o que o meu coração diz. Porque o meu coração fala o que eu não quero falar. Mas eu preciso falar. Né? Senhor, seja feita a tua vontade. Mas hoje eu estou assim, né? Eu louvo ao Senhor, porque Ele está descansando. Não foi fácil esses 38 dias. Foi muito difícil. Então, é isso. Quero dizer que fui agraciada, né, de viver ao lado dessa pessoa tão especial. Tão respeitoso. Né? Nunca desceu sem camisa para falar com a minha mãe, com meu pai, sempre vestia a camisa. Esse era o meu Juraci. E meu pai, assim, ensinou muitas lições para mim. A principal que eu quero falar aqui para vocês: chamar a Deus em momentos pequenos, em pequenos detalhes. Quando você, por exemplo, vai comprar alguma coisa,
ou fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja irrelevante, você vai comprar um relógio, vai comprar um óculos, vai fazer tal coisa, você precisa sempre chamar o Senhor. Realmente, eu vou seguir os passos dele. Eu quero agradecer ao Senhor por ter um pai que podia me dar atenção, que podia me disciplinar, que podia sempre contar com ele. Ele vai deixar saudades. Amém. As velhas casas já deixei, agora uma que é eterna e verdadeira, nada abalará. Toda saudade e distância não existem mais. Pai, tua face iluminada posso ver e tocar. Quando tua face se tornou realidade, enfim, teve final o tempo, o sol eterno vive aqui. O que era velho se fez novo, o mar não existe mais. Findou a morte, o luto, o pranto, tudo já passou. Já passou.
junto a ti estou. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Princípio e o fim, água da vida, herdeiro teu eu sou, pois só tu és meu Deus, habito junto a ti, na luz da glória estou, teu rosto posso ver, és grandioso Deus. Santo Redentor, em Jerusalém, junto a ti estou. Santo Redentor, em Jerusalém, junto a ti estou. As velhas casas já deixei, agora uma